Olá, meu aluno, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre esse sensor aqui, ó, o PL05P, que é um sensor industrial, indutivo e do tipo PNP. Então fica no vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ou melhor, vou falar bastante sobre ele, tá? Fica aí, vamos embora! Dica de site para você comprar seu Arduino, seus componentes eletrônicos, sensores e também suas ferramentas. Autocore Robótica. Eles entregam para todo lugar do Brasil e se você for de Fortaleza ou região metropolitana, a entrega é feita no mesmo dia. Então acessa lá autocorerobotica.com.br e boas compras. Pois pronto, temos aqui um sensor do tipo indutivo, é um sensor industrial, tá? E ele é um sensor do tipo PNP. Beleza, mas primeiro, o que é um sensor indutivo? Um sensor indutivo é um sensor que utiliza, claro, o indutor e um circuito eletrônico que tem como objetivo gerar uma frequência que, quando aplicada a esse indutor, faz com que ele gere um campo magnético aqui na ponta variável. Esse campo magnético variável sofre influências de materiais metálicos se aproximados desse campo. Essa influência é percebida pelo circuito interno e ele comuta a saída para ligado ou desligado. Então, esse aqui é um sensor de posição ou de proximidade. Aplicações para esse sensor, como sensor de posição. Como assim? Imagina que eu tenho uma peça metálica e eu quero saber se está na posição correta. Quando ela chega na face do sensor, a posição está correta. Um portão, por exemplo, metálico, se ele está aberto ou fechado. Então, eu percebo se ele está aberto ou fechado dessa maneira. Então, esse sensor aqui, ele tem muitas aplicações industriais. Vantagem desse sensor aqui, a primeira dela é que ele é um sensor que é totalmente vedado. Então, ambientes empoeirados, ambientes úmidos, ambientes com óleo, não vão influenciar em nada nesse sensor aqui. Segundo, esse sensor aqui é bem robusto e ele apenas é influenciado por metal. Qualquer outro material não vai ser detectado por ele, apenas metal. Outra vantagem do sensor é sua extrema velocidade de atuação. Ele consegue detectar várias passagens por segundo aqui. Isso porque ele não tem nenhuma parte móvel, que é outra vantagem dele. Se não tem parte móvel, então ele tem uma manutenção menos necessária. É um sensor que vai durar muito mais tempo, que vai dar menos problema. Ele tem saída a transistor. Ok? Entendido isso, vamos então analisar as informações que eu tenho aqui. Primeiro, modelo de sensor, né, o PL05P. Aqui ele fala Brown mais V, Blue 0V e Black out. Ou seja, são os três fios de saída. Por incrível que pareça, o marrom é a alimentação positiva. O azul é a alimentação negativa. E o preto é a saída. Isso é um padrão de sensores industriais digitais. Você vai encontrar essa pinagem e essas cores para entrada, saída e para alimentação, saída e negativo. E qual a alimentação desse sensor? De 10 a 30 volts. O que torna ele compatível com diversos dispositivos industriais, que podem variar aí de 12, 24 volts mais ou menos, tá? Você pode conectar isso aqui a um CLP, que é a principal aplicação dele, inclusive, a algum tipo de relé na saída, a alguma pequena lâmpada ou LED para sinalizar o acontecido, ok? Bom, consegui todas as informações básicas através da análise aqui das informações contidas na face do sensor. Mas e se eu quiser mais informação? E se eu quiser qualquer corrente que ele consegue acionar? E se eu quiser saber qual é a frequência máxima que ele pode operar? E outra, se eu quiser saber qual que é a distância que ele vai atuar quando detectar um material? E pergunta, todo metal pega a mesma distância? Aonde eu consigo todas essas informações? Data sheet, folha de dados desse componente. Então, vamos abrir agora o datasheet e bora explorar algumas informações desse sensor aqui, tá? Bora entrar a fundo nesse sensor para entender as minúcias dele. Vamos lá. Pronto, então aqui nós temos o datasheet do nosso sensor. Não só do nosso sensor, mas de toda a família de sensores produzidos por esse fabricante chinês aqui. Então aqui ele fala algumas características, tá? Ele tem proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade, pode ser o tipo DC ou AC, enfim, algumas informações aqui.
Eu quero descer logo esse datasheet lá para o final, onde ele fala algumas características, explica o que é o esquema de um sensor indutivo. Depois eu volto para cima e a gente lê mais informações sobre ele. Está aqui, ó, definição básica de sensor de proximidade indutivo. Primeiro ele fala sobre um tal de um alvo, target, tá? Ele diz que é um alvo que é feito de aço, que tem 1 milímetro de espessura, é quadrado, e ele vai cobrir toda a região do sensor. Ele fala que esse alvo vai ser detectado a uma distância, que ele chamou de SN. E outros materiais, como cromo, níquel, latão, alumínio, cobre, enfim, eles vão detectar em distâncias diferentes. Por exemplo, o alumínio, ele pega a 0,4 vezes SN, ou seja, ele pega mais próximo. O aço pega mais longe. Então ele já explica o esquema do target e do SN. Então vamos ver daqui a pouco qual é o valor de SN do nosso sensor. Aqui também ele fala da esterese. O que é a esterese? É a diferença entre o momento que ele liga e o que ele desliga. Por exemplo, eu estou aproximando aqui o sensor. Onde é que ele pega? Bem aqui, em SN. Pegou. Agora, para deixar de pegar, eu tenho que distanciar um pouquinho mais. Essa distânciazinha, a diferença entre o ponto que ele pegou e o ponto que ele deixa de pegar, é justamente a esterese, tá? Que ele também informa isso aqui. Então agora vamos subir e vamos verificar as informações desse sensor, agora sabendo o que é o SN e também o que é a esterese. Vamos lá. Voltamos aqui para cima. E aqui ele mostra primeiro 3 tipos de sensores, o NPN, o PNP e o ASCR, que tem saída alternada, tá? Que é alimentado também com tensão alternada. Já o nosso, tensão contínua, e é PNP. Qual a diferença entre NPN e PNP? O transistor de saída. O nosso tipo, PNP, possui um transistor PNP de saída. Então, a carga deve ser conectada entre a saída e o negativo. Reparem, ó, preto e azul. Ou seja, o transistor fornece corrente para a carga. Já no tipo NPN, eu uso um transistor NPN. Então eu vou ligar a carga entre a saída e o positivo. Ou seja, o transistor drena a corrente da carga. Isso faz toda a diferença. Tá? Eu só consigo ligar a carga entre a saída e o negativo se eu usar PNP. Eu só consigo ligar a carga entre a saída e o positivo se eu usar o NPN. Mais informações. Aqui ele fala uma tabelazinha de dados gerais, tá? A tensão de operação é que nós já vimos, né? 10 a 20 volts, tranquilo. Com uma variação aí de ripple, né? De ondulação de no máximo 20%. Corrente de saída, isso é importante, ó, 150 mA no máximo. Vou conectar uma carga, vou conectar um LED, vou conectar uma bobina de algum relé, alguma coisa. Corrente máxima, 150 mA, não passe disso, tá? Corrente de consumo, quanto que o sensor funciona sem considerar o que ele fornece para a carga? 10 mA. Aí o que é importante? Aqui, ó, proteção contra curto-circuito, né? E também contra inversão de polaridade. Ou seja, você pode fazer algum tipo de bobagem que ele vai estar protegido aí, ele não vai queimar não. Aí aqui ele fala uma tabela geral de todos os sensores que a empresa aqui produz. Vamos procurar o nosso, que é o PL05P. Vamos procurar ele aqui, ó, PL05P. É um transistor do tipo PNP, melhor, é um sensor PNP, nós sabemos. E o que é esse 5 milímetros aqui, ó? 5 milímetros é justamente a distância sensora. Então o SN dele é 5 milímetros. Para aço inox, para aço, né, 5 milímetros. Esse flushed quer dizer que ele pode ser embutido, tá? Ele pode ser embutido. Outra informação, a alimentação, e isso aqui, ó, 800 Hz, é a frequência de resposta. Ele pode ter até 800 detecções por segundo, que é um valor bem elevado, comparado com sensores que fossem mecânicos, não é verdade? Então, as informações que eu tenho em relação a esse sensor aqui. Vamos descer um pouco mais e bora verificar esse esquema do embutido e do não embutido. E o que ele fala sobre tomar cuidado, deixa eu procurar, com as distâncias. Cadê? Tá aqui, ó. No tipo embutido, eu posso colocar ele embutido dentro de uma peça metálica de aço, tá vendo? Ó? Não tem problema. Por quê? Porque o campo magnético está só aqui. No entanto, você tem que manter uma distância entre sensores vizinhos, tá? De pelo menos a distância do diâmetro de um deles. Se o teu sensor for não embutido, você tem que deixar um espaço aqui, ó, porque o campo magnético pega na lateral também.
Aqui também ele fala da distância da interferência mútua, né? Você vai colocar um sensor na frente do outro, coloque a pelo menos o dobro da distância de detecção dele. Vai colocar um do lado do outro, sem nenhum tipo de material no meio, metálico, então pelo menos o dobro do diâmetro dele, tá? Então são as recomendações que ele dá aqui, tá bom? Então isso aqui é o básico, passamos uma lidazinha rápida aqui em cima desse sensor, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante aqui para falar. Esse aqui é interessante, o esterese, ó, menor do que 10% da distância sensora. Então a esterese é bem pequenininha, só 10% do SN, né? Então a esterese é bem pequenininha. É basicamente isso, tá? Então agora nós já conhecemos o sensor, sabemos como trabalhar com ele, como conectar, corrente máxima de saída, distância de detecção, tudo isso, já podemos conectar o sensor. Então vamos à prática agora. Vamos lá. Vamos então agora aqui ao teste do sensor. Já conectei o sensor, a alimentação dele. Então aqui no fio azul eu tenho negativo, aqui no fio marrom eu tenho positivo, e aqui no preto, que é a saída dele, eu não conectei nada. E como é que eu sei que ele acionou alguma coisa ou não? Por conta desse LED vermelho bem aqui, que vai acender quando ele detectar o material. Primeiro, vou pegar essa medalha aqui, tá? Que deve ser de ferro, e vou aproximar aqui do sensor. Quer que vocês reparem que essa região aqui, ó, é a região que tem o indutor, tá? E essa região aqui que é a região que emite o campo magnético. Vou aproximar aqui, vamos ver a distância que ele vai pegar. Vendo? Ó, acendeu, ó, bem próximo, mas sem contato. Tá, ó, muito próximo. E se eu mudar o material? Moedazinha de R$1, tá? Vamos ver a distância que ele pega, ó. Ó, pelo visto a moeda consegue pegar a distância um pouco maior. Como nós vimos lá no datasheet, o próprio material também influencia na distância da detecção dele. Perfeito? Bom, já que nós sabemos que funciona, está tudo ok, vamos conectar alguma carga nessa saída. Se eu montar um circuitozinho simples com, por exemplo, um LED. Mas antes disso, que tal medir a tensão na saída? Vamos lá? Multímetro então na jogada. Vou pegar aqui. Pronto, bora medir agora a tensão de saída. Primeiro, quero medir a tensão aqui da fonte, tá? Peguei meu multímetro, coloquei na escala de tensão, e vou medir aqui a tensão da fonte nesse momento. Vamos lá. Negativo, positivo. Fonte de 12,10 volts. Agora eu vou medir qual que é a tensão de saída nesse momento, sem nenhuma carga acionando ele, claro, e sem nenhum material ser identificado. Já que ele tem uma saída PNP, eu meço entre o negativo e a saída. E constato aqui que a tensão é de 0 volts. Perfeito. Vou colocar o material para identificar. Deixa essa moeda aqui, fica aí moeda. Boa. E bora medir a tensão agora. 11,40 volts. Como vocês puderam reparar, a tensão de saída é menor do que a tensão de alimentação. E isso é por conta do transistor. O transistor tem uma pequena perca dentro dele, tá? Que é a famosa tensão entre coletor e emissor, VCE. Então isso vai existir e isso é normal, tá? Espere receber um pouco menos de tensão. O que não vai ser problema para nenhum tipo de CLP ou mesmo para algum tipo de relé, tá? Aquela tensão aqui é muito pequena e é tranquilo. Por último, então, vamos conectar isso aqui a uma carga, tá? Vamos acender um LED com isso aqui, por exemplo. Vamos lá. Pronto, temos aqui o circuito montado já. O sensor está ali no canto e aqui está a minha carga, ó. Resistor, insere com LED. Então minha carga é apenas o LED junto com o resistor. Conectar aqui na saída do sensor, um lado e o outro lado no negativo, como manda um circuito PNP. O negativo está aqui, ó, no barramento azul. E o positivo apenas para o sensor. Então, quando eu detecto algum material, a tensão é enviada para a saída e essa tensão aciona a minha carga. No caso aqui é um LED verde, mas como eu falei, poderia ser um CLP, poderia ser um relé, uma pequena lâmpada, enfim. A saída você escolhe contando que tenha dentro do limite que ele pode fornecer de corrente. Ok? Bom, espero que tenham curtido o vídeo, que tenham aprendido e que agora possam utilizar esse sensor indutivo ou qualquer outro sensor indutivo em algum projeto seu, ou até mesmo onde você trabalha, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!